Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, e esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Meus queridos, nós estamos falando acerca da pessoa do Espírito Santo em uma série de vídeos. Já estamos quase chegando na reta final, quase terminando esses comentários sobre o Espírito Santo. Mas antes do vídeo, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal Aos Confins da Terra, que por gentileza faça a sua inscrição, nos ajuda a divulgar o nosso canal. Assista o vídeo, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Acione o sininho para receber os vídeos às segundas, quartas e sextas-feiras. E também compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Precisamos da sua ajuda para divulgar o canal Aos Confins da Terra. Queridos, nós vimos a obra do Espírito Santo na vida do crente, do homem e da mulher de Deus, preparando ele para uma vida futura. Hoje nós vamos comentar um pouquinho, hoje, amanhã e sexta, hoje, quarta e sexta, vamos comentar um pouquinho sobre como o Espírito Santo habilita as pessoas para viverem aqui na Terra. Por quê? Nós vamos ter que ver isso. Porque o ser humano, devido à sua herança pecaminosa, ele já nasce habilitado a viver na Terra de acordo com o pecado ao qual ele foi gerado. A Bíblia não nega isso. Pelo contrário, a Bíblia enfatiza isso. Em pecado nos gerou a nossa mãe. E nós vamos ver que o Espírito Santo, ele habilita o ser humano a viver aqui na Terra, uma vez que o resultado da sua própria felicidade, ou seja, a felicidade do crente, do homem e da mulher de Deus e dos seus semelhantes, como na glória de Deus, depende da ação do Espírito Santo, tá? Esse comentário que nós vamos tecer aqui, eu peço que você preste bem atenção, pois ele corresponde ao que de mais proveitoso há quando se fala sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos habilita a vários ministérios, tá? O Espírito Santo, ele tem vários ministérios em favor do crente, que constituem provas irrefutáveis de que o Espírito Santo não é só uma influência, como muitas pessoas apregoam. O Espírito Santo, ele é Deus. A divindade dele é a mesma do Deus Pai e do Deus Filho. Então, se nós tivéssemos vivido na época dos discípulos, nós andaríamos com Jesus hoje, tivéssemos o privilégio de ter hoje Jesus ao nosso lado pessoalmente, a gente nunca pode, A gente nunca pode negar que isso seria um privilégio total, Mas nós não conseguimos hoje ter a presença de Jesus corpórea. Não podemos ver os seus milagres acontecendo pelas mãos dele, corporeamente falando. Ter o prazer de acompanhar Jesus como os discípulos tiveram. Jesus foi um professor deles, um guia deles e um ajudador em todas as circunstâncias das vidas daqueles discípulos nos seus 3 anos e alguns dias que ele viveu aqui na terra como o pregador do Evangelho. O que nós vamos ver agora nos dará uma consciência de todas essas prerrogativas. Por quê? Se os discípulos andaram com Jesus, sentaram com Jesus, cearam com Jesus, dormiram com Jesus, acordaram com Jesus, fizeram tudo com Jesus, hoje nós temos a prerrogativa de fazer tudo com o Espírito Santo, que, afinal de contas, aqui em João 14,16 diz o seguinte, presta bem atenção. E eu rogarei, Jesus falando, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Queridos, presta bem atenção.
Jesus foi interpelado pelos discípulos: Senhor, como é que só vai? Está dizendo que vai para o céu, e a gente, como é que fica? Mais ou menos assim. E Jesus falou o seguinte: eu vou para o Pai, mas se eu for, o Consolador vem. Se eu não for, ele não vem. Então Jesus deixou a terra. Hoje nós não temos Jesus corporalmente, não andamos com Jesus como os discípulos andavam, mas hoje nós temos a Jesus e seguimos a Jesus e vemos a Jesus e sentimos a Jesus espiritualmente, porque na presença do Espírito Santo Jesus se faz presente. Amém, queridos? Qualquer coisa, leia João capítulo 14. Olha o que ele fala no verso 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, nós precisamos observar o que a palavra do Senhor nos fala, tá? Acerca dessas coisas. Os ministérios que o Espírito Santo designou aos homens é importante para nós. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele habita no crente. O crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele é morada do Espírito Santo. Olha a prerrogativa que nós temos. Naquela época, Jesus estava ao lado de João, ao lado de Mateus, ao lado de Marco, ao lado dos seus discípulos. Tá? Hoje, Jesus, na pessoa do Espírito Santo, não está só ao meu lado, não está só à minha frente, à minha retaguarda, não. Hoje ele está também dentro de mim, de você que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Pelo que nós vamos ficar sabendo agora, nós teremos ciência de que nós temos privilégios semelhantes ou melhores do que o que desfrutaram os discípulos por ocasião da pregação do Evangelho pelo próprio Jesus Cristo pessoalmente na terra. Quando Jesus prometia aos seus discípulos enviar-lhes um outro Consolador, ele referia-se ao fato de que ele mesmo tinha sido para eles um Consolador, e realmente foi. Jesus era um Consolador deles, os consolava com a palavra do Evangelho. Jesus ensinou que o Espírito Santo seria para os discípulos o que Jesus tinha sido em pessoa, com uma vantagem que destacou ao dizer, João 14,16, vou repetir: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus ficou com eles 3 anos e 2 meses, né? Vamos dizer 3 anos, mas Jesus teve que partir, e causou um desespero entre eles, ficaram todos desesperados, tristes. Só que Jesus partiu e enviou outro Consolador, e o Espírito Santo não vai partir da sua vida, ele não vai sair da sua vida, ele vai acompanhar você até o dia que você for entregue no céu de glória, seja morrendo hoje, passando ao Senhor, ou sendo arrebatado, não importa. O Espírito Santo estará conosco até o restante de tudo, para sempre, entendeu? Então, baseado nesse texto, nós vamos considerar algumas coisas. Tá? Deus revela seu desejo pela companhia do homem. Meus queridos e amados, isso é importante demais. O desejo de estar com o homem da parte de Deus é mais forte do que o desejo do homem de estar com Deus da parte do homem. Ou seja, o Senhor quer mais estar comigo do que eu quero estar com o Senhor, porque dentro de mim militam 2 vontades, a vontade da carne e a vontade do Espírito. Se a vontade da minha carne fortalece, a minha vontade de estar com Deus é aniquilada, é enfraquecida. Se a minha vontade de estar com Deus, ela é fortalecida, é porque a minha parte espiritual aniquilou a vontade da carne. Há 2 desejos que militam em nosso coração, muito bem disse o apóstolo Paulo. Parece evidente à luz de Gênesis que o Senhor sempre se manifesta presencialmente aos nossos primeiros pais. Lembra? Todo dia na viração da tarde, o Senhor, aonde ele estivesse, ele chegava no jardim do Éden e chamava pelo homem. Ele tinha o prazer de estar com o homem, porque o homem estava inocente na sua presença.
O Espírito Santo, ele regia as coisas no Éden. Então, ele ouvia a voz do homem. O homem, quando tem o Espírito Santo, o homem ouvia a voz de Deus e respondia adequadamente quando Deus passeava pelo jardim na viração do dia. Gênesis 3:8. Através das Escrituras, da Bíblia Sagrada, Deus revela esse mesmo desejo pela companhia do homem quando faz conforme a sua própria imagem e semelhança. Você vê que Deus, ele na hora de fazer o homem, ele formou um conselho. Ele não que haja o homem, não, e formou. Não, por favor, presta bem atenção nisso. Nós fomos formados por Deus baseado num conselho na Trindade. Ele diz o seguinte: façamos agora o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso é o prazer que Deus teve, tá? Presta bem atenção. O coração do infinito amor de Deus só se satisfaz quando lhe é possível habitar e viver com o homem, a criatura predileta dele. Leia com atenção, por favor, Isaías 57:15. Eu vou dar uma paradinha aqui e vou buscar Isaías 57:15 para que você possa refletir comigo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías 57:14, 15, 16. E dir-se-á: aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Olha o 15 agora. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Olha o 16. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraquecerá, e as almas que eu fiz. Queridos, olha o prazer que o Senhor tem em reatar a amizade com o homem. Ele já aqui, Isaías, profetizando a questão de Jesus Cristo, porque esses versos de Isaías são versos proféticos. Isaías 57, se você puder, leia Isaías 57 todo. E aonde que o Espírito Santo mora no crente? O coração do crente é a morada do Espírito Santo. Cristo, por sua obra redentora, purificando-nos dos nossos pecados, tornou possível a habitação de Deus em nossos corações. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Meus queridos e amados, é importante nós considerarmos essa palavra. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Meus amados, como pode um Deus tão poderoso, tão sublime, tão radiante, não tem adjetivo, adjetivar Deus, para mim é impossível. Eu não consigo adjetivar Deus. Eu posso até tecer alguns comentários acerca de Deus, mas adjetivar Deus, para mim, é impossível. Mas o nosso corpo é santuário de Deus. Consideremos a força da expressão desses textos em duas formas. Primeiro, 1 Coríntios 6,19, santuário é lugar próprio para a morada de Deus. No santuário do nosso corpo, consagrado ao serviço do Senhor, Deus é glorificado. Esta doutrina destrói basicamente a teoria errada de que o pecado está no corpo e que só o Espírito tem relação com Deus. O salmista dizia, olha só, Salmos 103, verso 1, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Aonde que Deus habita no homem? No coração. Que coração? Esse músculo estriado que bombeia sangue para o corpo? Não. O Senhor habita no coração alma.
A Bíblia se refere a coração duas vezes. Quando fala coração, parte do corpo, né? Das partes do corpo que o corpo depende para viver, para ser corpo físico, é coração, músculo que bombeia sangue. Mas quando fala coração na forma espiritual, se refere à alma. A alma é constituída de espírito, alma, perdão, o corpo é constituído de espírito, alma e corpo, nessa proporção, nesse segmento, e não corpo, alma e espírito. Por que espírito, alma e corpo? Porque a primeira coisa que nós temos que faz contato com Deus é o nosso espírito. O nosso espírito entra em contato com o Espírito de Deus e com gemidos inexprimíveis transmite o que a alma busca para o corpo. Isso, irmãos, você não vai ver ninguém pregando em igreja. Muito raro, muito raro. Por quê? Porque isso, irmãos, é teologia verdadeira. Não quero menosprezar ninguém, mas se nós formos ensinados como o mundo ensina, primeiro fortalece o corpo, para depois fortalecer a alma, para depois fortalecer o espírito, nunca vai passar do corpo. O corpo vai estar sempre bombado, bonito, mas a alma vai estar fraca e o espírito fraquérrimo. Por quê? Porque não tem condição de ser nessa sequência. A sequência é espírito, alma e corpo. E quando o espírito se fortalece com Deus, quando ele instrui a alma, que é morada de Deus, o nosso corpo passa a ter privilégios que muitos corpos não têm. Queridos, eu não posso continuar, mas eu preciso parar por aqui. O nosso corpo é santuário do Deus vivo, tá? Além disso, deixa eu te falar, o corpo, a habitação do Espírito Santo, o verbo habitar, ele é bem diferente do verbo visitar. Eu vou na casa de alguém, eu vou visitar esse alguém. Agora, quando eu vou habitar na casa de alguém, eu deixo de ser um visitante e passo a ser um morador. Primeiro, o visitante só pode penetrar nos aposentos de uma casa se for convidado e a sua liberdade é sempre limitada. O habitante, dono da casa, entretanto, ele tem franco acesso a todos os compartimentos dessa casa. Não pede licença, pode pôr tudo em ordem conforme o seu desejo. Isso indica que as possibilidades que tem o Espírito Santo de realizar sua maravilhosa obra no coração, onde ele é recebido como mero visitante, é nula. É só sensação de momento. Às vezes esses movimentos de igreja fazem movimento, tem aquele avivamento local ali, aquilo ali recebe o Espírito Santo, chega ali, ele está ali, ele visita aqueles corpos ali, mas só como visitante. Agora presta bem atenção, o visitante pode também demorar apenas horas, ou raramente. O habitante não, o habitante permanece, ele mora ali. O Espírito Santo habita no coração purificado do crente, com a finalidade principal de tornar Jesus, nosso Salvador, real na vida desse crente. Maravilhoso percebermos em nossos corações, não simples dons do Espírito Santo, mas a sua presença habitando em nós, não de modo figurado, mas de modo realista. Assim cumpre-se o que Jesus disse lá em João 16,14: Ele me glorificará. Quando você vê um crente glorificando a Jesus, é porque o Espírito Santo está fazendo isso na vida dele. Meus queridos, não esqueçamos disso. Os ministérios do Espírito Santo na vida do crente são coisas reais, porque vivemos um momento da graça de Deus. Nós estamos na dispensação da graça, a penúltima dispensação do mundo com respeito a Jesus. E nessa dispensação da graça, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo. Deus nos abençoe. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?